Olá, seja bem-vindo ao nosso radar de hoje, 14 de março, segunda-feira, finalzinho de tarde já, e vamos às notícias que devem continuar impactando o mercado. Já amanheceu uma segunda bastante agitada. A gente, infelizmente, continua falando do conflito Rússia e Ucrânia, que ganharam novos contornos, com o adicional do Irã fazendo ataques ao Iraque. E a gente tem também no Brasil, com a PEC dos combustíveis já dando o que falar, e movimentos de interferência política na Petrobras, que também devem ser motivos de alta para dólar e continuar movimentando a semana, mas a gente começa com a notícia que balançou bastante o mercado do agronegócio, que foi o governo de esquerda, o governo de Fernandes, que colocou restrição para as exportações de farelo e óleo de soja lá na Argentina. A Argentina é o principal exportador do mundo de farelo e óleo de soja, são os seus dois principais produtos. A Argentina ela tem uma dívida muito grande, a economia está à beira de colapsar, a sua inflação aumentou mais do que a inflação da Venezuela nos últimos 2 meses. Não é que está mais alta que a inflação da Venezuela, mas nos últimos 2 meses, a inflação da Venezuela subiu de 6% a 7% e da Argentina subiu mais de 8%. Então, cresceu mais do que a inflação venezuelana. E o governo tem uma dívida muito grande para saldar, ou ele vai aí abrir falência, literalmente. Então, como uma medida de arrecadar mais dólar, ele barrou as exportações de farelo e óleo de soja na expectativa que o mercado está tendo é que quando ele volte essas exportações, ele aumente a alíquota, a exportação fique mais cara para que assim ele consiga arrecadar mais. E claro que o setor de soja vai sentir o impacto dessa notícia, sobretudo o mercado brasileiro. Ela é uma grande exportadora, é a principal do mundo em farelo e óleo de soja, fica competindo ali com o Brasil, com os Estados Unidos, e esse buraco que a Argentina está deixando vai ser coberto por algum outro país. O país natural seria o Brasil e logo também os Estados Unidos, a se falar ali de logística, de competitividade. Então a Argentina está vindo com as retenções e a gente imagina que o milho também possa ganhar as retenções ao longo desse ano. Lembrando que é um governo de esquerda que bloqueia em diversos momentos o mercado livre. A gente já viu isso acontecer anos atrás com milho, está vendo acontecer agora com farelo e com óleo de soja. Sempre que o governo interfere na política de preços, a situação piora, a inflação piora, o preço no mercado interno também piora. Pode haver um momento de arrefecimento, um momento de alívio, mas quando volta, volta bem pior. E aqui no Brasil a gente está tendo uma situação parecida, que está acontecendo com a Petrobras. Eu não sei se você vai se lembrar, lá em 2018, já no governo Temer, quando tinha a greve dos caminhoneiros, o presidente da Petrobras, era Pedro Parente, ele pediu demissão. Deve acontecer a mesma coisa agora com o general Silva e Luna, Joaquim Silva e Luna. Ele foi indicado pelo governo, porque estava fazendo um bom trabalho em outras empresas, foi indicado para a Petrobras, e aí o que o mercado aponta, a ciência política, é de que a gota d'água foi ele ter repassado a alta dos combustíveis antes da PEC ter sido passada, a PEC dos combustíveis ter sido aprovada lá na Câmara e no Senado. Que o governo queria que ele esperasse essa PEC ser aprovada e foi encarado como uma ofensa para o governo ele ter repassado essa alta dos combustíveis. A Petrobras já estava segurando muito tempo, segurando, e se ele esperasse mais, quando fosse repassar, ia ser muito mais do que o aumento que teve, de 19% e 20% no diesel. Então, o que o mercado aponta, o que o cenário político aponta, é que ele não deve ser demitido, mas que ele deve apresentar uma carta para pedir a sua demissão. E aí o mercado assiste isso como uma interferência política no preço livre. O petróleo está caro, o preço do combustível está caro, não é porque o Brasil é um cenário isolado, é porque o petróleo está caro no mundo todo, sobretudo agora com esse conflito da Rússia e da Ucrânia. Então, Pedro Parente deve sair, desculpe, Silva e Luna deve sair da presidência da Petrobras, como aconteceu com Pedro Parente. A Cefaz, as secretarias de estados de cada estado, está buscando alternativa jurídica sobre a lei que muda o cálculo de ICMS e a arrecadação de PIS e COFINS. Para vocês terem uma ideia, para ficar bem didático a nossa forma de entender, nós falamos dessa lei no radar anterior e o que de fato ela representa para o cofre do governo, para o cofre público. Nós temos a desoneração, ou seja, a não cobrança do PIS e do COFINS no combustível. Isso representaria cerca de 19,7, mas vamos arredondar para 20 bilhões de arrecadação a menos. Fixar o ICMS com base na média dos últimos 5 anos seria menos 19 bilhões para o cofre do Brasil. Daria um auxílio gasolina para motoristas de baixa renda, menos 3 bilhões para os cofres do Brasil. Iria dobrar o Vale Gás, menos 2 bilhões para os cofres do Brasil. Isso por si só seria 44 bilhões a mais no gasto do Brasil,
ou 44 bilhões a menos de arrecadação, que são a mesma coisa. Para você ter uma ideia, o Auxílio Brasil representa 90 bilhões de reais. E esse auxílio pode aumentar. O governo está estudando aumentar mais R$ 100 no auxílio por causa do aumento dos combustíveis. Então, isso é diminuir o imposto, como a gente sempre fala, diminuir o imposto é sempre bom, mas isso tem que ser feito de uma forma compensatória. Eu reduzo o imposto de um lado, mas eu reduzi o gasto. Não é reduzir o imposto e aumentar o imposto de outra coisa para compensar. Seria reduzir o imposto e reduzir o gasto. O governo não está reduzindo o gasto, só está aumentando o imposto. Então, esse é o cálculo com essa lei em vigor. 44 bilhões a mais de gastos. E o Auxílio Brasil, que já tem 9 bilhões de gastos por ano, pode também sofrer. Claro que esses números aí são estimativas, porque muda de refinaria para refinaria, de bomba para bomba. Qual que é o reflexo disso no mercado? A alta para o dólar, porque o mercado assiste uma interferência política no comércio livre, na política de preço livre. Quando o dólar sobe, o dólar puxa o preço dos combustíveis. Então, toda essa movimentação para baixar o preço do combustível, ela não está sendo feita de uma maneira equilibrada do ponto de vista econômico, do ponto de vista fiscal. Então, ela está sendo feita como uma mensagem para dizer: olha só, população, eu estou fazendo alguma coisa, mas a culpa não é minha. E isso que está sendo feito pode causar um problema muito pior no futuro. Então, claro que eu não estou tomando partido aqui, nem contra, nem a favor do governo. A gente está apresentando os números e o dólar tende a sentir o efeito negativo contra isso, o real desvalorizar e o dólar subir. Dólar subindo, puxa mais uma vez os combustíveis para cima. Esse deve ser o assunto que mais vai movimentar o mercado dentro dessa semana. O que o governo vai fazer? Silvio e Luna saindo da Petrobras. A gente viu esse cenário acontecer lá em 2018, quando Pedro Parante saiu por causa da greve dos caminhoneiros, e o dólar estoura com isso tudo, a inflação volta a subir para a economia. Isso é muito ruim. A gente está tendo ao redor do mundo manifestações contra a guerra na Ucrânia. Essas imagens a gente gravou aqui nesse final de semana, aqui em Londres. A Rússia, ela prendeu mais de 6 mil manifestantes lá em solo russo. Lembrando que na Rússia não existe uma política de liberdade de expressão como no resto do mundo. A liberdade de expressão lá é bem diferente, não é uma liberdade total. Também teve relatos na mídia, a gente não sabe se são dados oficiais, que o Putin demitiu pelo menos 8 generais e que agora ele está culpando a sua inteligência, que havia passado para ele a informação de que a invasão na Ucrânia seria rápida, que a Ucrânia não iria resistir da forma que está resistindo. Então se fala que o Putin já mandou prender várias pessoas do alto escalão da inteligência por traição à pátria, demitiu aí esses 8 generais porque pela demora da invasão na Ucrânia. Também, os dados entre as baixas russas são bem diferentes entre o que a Ucrânia apresenta e o que a Rússia apresenta. A Ucrânia está dizendo que são mais de 12 mil soldados que já foram mortos, soldados russos que já foram abatidos ali no conflito com a Ucrânia. A União Europeia fala que é em torno de 9 mil soldados, os Estados Unidos falam que são em torno de 3 mil. Agora, é claro que esses números são bastante passageiros, toda hora vai mudar porque o conflito está seguindo. Já entramos no 19º dia do conflito. A Rússia não esperava que esse conflito durasse tanto tempo. Há estudos de que com as sanções que a Rússia tem recebido, ela não dura com a sua economia mais de 30 dias. A Rússia já está dizendo que ela vai ter que pagar, desculpa o barulho que está passando aqui do lado, não sei se você está me ouvindo bem, a Rússia já está dizendo que ela vai ter que pagar a sua dívida em rublo, que ela não tem mais a compensação em relação ao dólar. O rublo desvalorizou tanto que ela está chegando a ponto de substituir, de ter que talvez que parar de fazer a circulação de dólar. Mas a Rússia está passando por um período de ser isolada economicamente do mundo. Do outro lado, a gente está vendo nas imagens aqui que você pode acompanhar, a Rússia fazendo um cerco na Ucrânia. Essas imagens aí no mapa da Ucrânia, onde está rosa, é onde a Rússia está tomando as cidades ucranianas. Ali embaixo a gente tem a Crimeia, que já foi tomada desde 2014, e a gente está vendo a Rússia fazer um cerco nas cidades da Ucrânia. Todas as cidades portuárias foram os primeiros ataques. Aí onde está vendo o azulzinho é onde está tendo resistência ucraniana, e a Rússia já começa a mirar ali em direção a Odessa, que é a última cidade portuária para ser invadida. Ela, claro, tem um objetivo em Kiev, que é a capital da Ucrânia, mas tem o maior objetivo de tomar aí as rotas marítimas, de cercar a Ucrânia
impedindo com que ela faça as suas exportações. E Odessa é uma cidade que tem já um histórico de conflito. O que se imagina é que Odessa seja a região, a cidade mais resistente da Ucrânia. Então, é onde se imagina onde a Rússia vai ter mais dificuldade de tomar. E um outro ponto é que a Rússia está fazendo bombardeios ali em Lviv, muito próximo da divisa com a Polônia. E se a Rússia atacar a Polônia, a OTAN entra e aí a gente veria a Terceira Guerra Mundial. Então, o conflito está ganhando tensões mais pesadas, porque a Rússia está atacando fronteiras com cidades que são da OTAN, ali a Polônia, e ela não imaginava que esse conflito duraria tanto tempo. Uma outra situação, a gente está tendo Boris Johnson que está visitando a Arábia no sentido de buscar mais oferta de petróleo, e neste final de semana a gente teve bombardeios do Irã no Iraque. O que aconteceu esses bombardeios? Foram 12 mísseis que atingiram o Iraque, bem perto do consulado americano, onde o Irã estava buscando aí a retirada das sanções do seu petróleo, e o que nós temos relato de que foi um aval da Rússia em troca. A Rússia permitia, porque o Irã é um parceiro da Rússia, a Rússia permitia esse ataque, daria apoio para que o Irã ganhasse força sobre o Iraque, sobre o Líbano e sobre a Síria, em troca de que o Irã mandasse 16 mil soldados ali para o leste europeu. Então, o conflito está ganhando novos contornos, está expandindo o território, está saindo ali do leste europeu, da região Rússia e Ucrânia. Iraque e Irã já começam a sinalizar uma guerra. Muito provavelmente o Iraque vai responder a esses 12 mísseis que estiveram lá, vai pedir ajuda dos aliados. Caiu uma bomba da Rússia ali na Polônia, em entrar de fato na Terceira Guerra Mundial, porque a OTAN obrigatoriamente seria acionada. Então o conflito está ganhando tensões mais pesadas a partir que ele continua se desenvolvendo. E no Brasil, essa PEC dos combustíveis, conforme a conta que nós apresentamos para você, pode piorar a situação do cenário econômico. Bom, por hoje é só. Qualquer coisa, deixa um comentário aqui para a gente pode bater um papo. Até mais!